Esse vídeo é sobre o planejamento educacional para uma aprendizagem significativa. O meu nome é Adriana Barra, cursando o terceiro período do curso de Letras da Estácio de Sá. Boa noite, meu nome é Júlio Vilela, eu sou formado em Ciência e Computação pela PUC Minas, sou especialista em Educação e Metodologia do Ensino pelo CEPENG e sou mestre em Engenharia de Produção pela Federal de Santa Catarina. Eu atuo na rede do ensino superior privado, e trabalho há 20 anos como professor. Eu acho que o planejamento é a base, de qualquer desenvolvimento de qualquer atividade. Acho que sem um planejamento a gente não consegue fazer nada, Meu nome é Vitor, tenho 24 anos de idade, sou formado em Letras, em Língua Espanhola. E hoje aqui eu vou responder as 5 perguntas. A primeira é, o que é planejamento? Bom, para mim é fazer uma análise, uma preparação e um estudo de algo que a gente tenha como foco, para que o resultado final seja positivo. Segunda pergunta, para que serve o planejamento? É justamente para que as consequências dos nossos atos sejam satisfatórias ou, ainda que não sejam, para que a gente saiba lidar com os obstáculos. Terceira pergunta, o que é aprendizagem significativa? Bom, se tratando de sala de aula, é quando o aluno já possui um conhecimento prévio, seja ele adquirido na própria sala de aula ou em casa, mediante a sociedade, e ali o professor inclui um conhecimento novo. Então, os dois se encaixam, então formando assim essa aprendizagem significativa. Quarta pergunta, de que forma o professor pode realizar esse planejamento significativo? Bom, é necessário planejar a aula, ter o conhecimento, fazer com que o aluno participe da aula, analisar o meio que o aluno vive, o meio cultural. Isso tudo é muito importante para que tenha ali uma interação e o aluno realmente aprenda. E quinta e última pergunta seria a minha conclusão. Bom, vários fatores são levados em conta em relação à aprendizagem. A gente não pode ignorar o meio em que o aluno vive ou que ele cresceu, é extremamente necessário. O acompanhamento da família é primordial, a estrutura da escola, o saber do professor. Então, são vários fatores que levam ali a um resultado final positivo ou negativo. Meu nome é Johnny Clayton Moraes, eu sou professor de língua portuguesa, sou formado em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Leciono já há 4 anos, atualmente eu trabalho na rede pública, tanto na rede pública quanto na rede privada. E então hoje estou aqui para responder algumas perguntas. Então, o que é planejamento? O planejamento é o artifício que o professor tem para adequar os seus conteúdos, uma espécie de previsibilidade do que será passado para o aluno, de acordo com cada série, com cada tipo de conteúdo a ser transmitido. E o planejamento é o que permite que o professor faça com que o aluno evolua no sentido de correlacionar os conteúdos gradativamente. Então você faz associações, conteúdos que estão interligados ali, você faz um passo a passo, um esquema, de modo que você consegue até mesmo prever qual o próximo passo a ser dado a partir do que foi passado anteriormente. E é uma forma também de tornar as aulas mais dinâmicas, já que uma boa aula demanda um planejamento. E com planejamento, tudo aquilo que é planejado na vida, não só na sala de aula, mas na vida, tende a ter mais êxito do que coisas feitas aleatoriamente. Então o planejamento é o que vai permitir que o professor apresente aulas com mais qualidade e assim possa identificar as defasagens, as possíveis defasagens e dificuldades dos alunos como um todo.
Esse planejamento ele é feito calcado nos conteúdos previstos para cada série, né? E muitas vezes demanda também conhecimento prévio, então por isso que você precisa analisar o perfil da turma, se os conteúdos daquela série são conteúdos que os alunos estão aptos a mergulhar, a se inserir neles sem antes ser feita uma revisão. E de acordo com o CBC, que é o documento, né, oficial ali que permite, né, que ajuda a nortear, né, dá um norte para a montagem desses planejamentos, é a partir desse CBC que o professor vai pautar o seu trabalho, de acordo com a série que ele está trabalhando. E aí nós temos o que nós chamamos de aprendizagem significativa, que é o quê? É aquela aprendizagem que o aluno vai adquirir a partir do momento em que ele conseguir fazer uma relação, traçar uma relação do conteúdo passado pelo professor e do conhecimento que ele já tem. Conhecimento prévio, conhecimento de mundo. E é isso que instiga também, né, o processo de aprendizagem, uma vez que o aluno consegue enxergar no seu dia a dia tudo aquilo que está sendo passado na sala de aula, né, seja com exemplos da rotina, da vida como um todo. Então é uma aprendizagem que traz mais efeitos positivos do que simplesmente aquela aprendizagem na base como é que fala? Simplesmente decorar, né? Em vez de simplesmente decorar o conteúdo, o aluno pega aquele conteúdo que é passado e consegue aplicá-lo no dia a dia, consegue fazer uma associação. Então isso é uma aprendizagem significativa. E o que a gente pode concluir disso? Primeiro que, né, o planejamento é a base para que se possa obter êxito no ensino de qualquer conteúdo. O planejamento ele é de extrema importância para que se atinja os objetivos pretendidos. E se esses objetivos não forem totalmente alcançados, pelo menos esse planejamento vai permitir que você possa criar também uma linha paralela do que precisa ser melhorado, do que precisa ser enfatizado. Então, é isso. Muito boa tarde. Meu nome é Leandro Rodrigues de Lima Júnior. Sou professor de História, né, formado pelo UniBH. Bacharel e licenciado, mas exerço, né, a profissão de professor, ou seja, a vertente da licenciatura. E espero aí poder contribuir com o trabalho de vocês. Essa questão da experiência de sala de aula, todas essas questões, né, que muitas vezes na prática é um pouquinho diferente da teoria, não no sentido negativo da palavra, mas é interessante vocês entenderem que podem deparar com uma grande quantidade de diversidades de situações que às vezes fogem desse contexto linear dos livros didáticos. Muito bem. De acordo com o roteiro aqui da proposta de trabalho de vocês, a primeira pergunta é o que é o planejamento, né? Planejamento nada mais é do que você estruturar a metodologia de trabalho, você criar estratégias e sempre focado no seu público-alvo. Eu esqueci de falar no início do vídeo. Eu trabalho hoje com F2, mais especificamente com 8º e 9º anos, e trabalho com ensino médio, né, 1º, 2º e 3º ano do ensino médio. E é importante, né, falar do lugar de onde eu estou falando, e assim, obviamente, das particularidades e das experiências pelas quais eu passo. Eu sempre trabalhei com instituições particulares. Eu tenho uma experiência muito pouca no ensino público, mesmo há um tempo atrás, um período de designação
mas eu sempre trabalhei com instituições particulares, tanto no efetivo, né? Hoje eu sou professor da instituição chamada Colégio Frederico Zanan, mas também trabalho muito como freelancer, né? Vamos dizer assim. Então eu sou convidado por alguns colégios de Belo Horizonte para poder trabalhar período de recuperação e outras dinâmicas que possam, né, ser necessárias. Já trabalhei com cursinhos, já trabalhei com videoaula para concurso, já trabalhei com aulas particulares para concurso. Então, assim, sempre ligado à questão do particular, tá? Eu confesso que a minha experiência dentro do ensino público ela é muito, mas muito restrita, mais mesmo de conhecimento de causa com amigos e colegas que trabalham, né, nessa rede de ensino, tá certo? Então, essa questão do planejamento ela é extremamente importante, tá certo? Por quê? Né? Para que serve esse planejamento? O planejamento é uma forma de você tentar estruturar a metodologia que você vai utilizar, né? Mas é importante ter algumas ressalvas sobre essa questão do planejamento, que são as adversidades, né? Você pode ter, por exemplo, 2 ou 3 turmas de uma mesma série e cada uma vai responder ao seu planejamento de uma forma diferente. Então, o seu planejamento ele acaba desvirtuando um pouco. Então, é importante você entender e pensar no máximo de possibilidades possíveis de acordo com a turma que você vai trabalhar. Então, se você tem a turma A, B e C, você consegue perceber o quanto esse planejamento pode funcionar na íntegra, né, na turma A, mas a turma B ela vai pegar um pouquinho na outra vertente e a turma C na outra vertente. Então isso pode deslocar o eixo do cerne ali do seu planejamento. Eu confesso que eu não gosto de ser muito estrutural, 100% estrutural. Você tem que ter planejamento sim, né? Mas você não pode castrar, né? Eu gosto de utilizar esse termo, você não pode castrar a participação do aluno, principalmente quando ele estiver motivado, quando ele estiver participativo, simplesmente para cumprir o seu planejamento. Então acho que essa parte é importante o professor perceber, né, ao longo, e isso só se adquire com experiência de sala de aula. Isso para os recém-formados é um problema. Então eu tenho aproximadamente aí 7 a 8 anos de sala de aula efetivamente, tá certo? E quando você coloca, né, e todos os anos, né, por mais que você trabalhe com turmas com a mesma série, mas todos os anos mudam, né, os alunos. Então isso é importante, você pegar essa questão, né, de que vai ocorrer a diferença e tomar cuidado para não se frustrar com isso, achar que você é incapaz. Não, a realidade de sala de aula é algo muito diferente, né? Então as experiências elas são diversas, são bem diversas, e uma coisa que eu sempre pego, né, sempre converso com os estagiários que me procuram, que fazem estágio lá na instituição, né, me procuram para poder acompanhar o estágio deles, essa questão da frustração dentro de sala de aula, tá certo? Então, assim, o planejamento ele serve justamente para te direcionar dessa forma. E a experiência vai trazer para você, né, até mesmo como esse planejamento passa a ser formatado. Eu sou de uma época de sala de aula que não se trabalha efetivamente, principalmente a instituição que eu trabalho, ela não cobra aquele plano de aula certinho, igual a gente aprende na faculdade, né? Da questão da metodologia, dos objetos a serem utilizados, ela não cobra isso no cotidiano. Então eu consigo ter essa liberdade de trabalho. E eu sou um tipo de professor que gosto de
trabalhar com novidades. Eu gosto de trabalhar com novidades. Tanto as novidades tecnológicas, que são importantíssimas e devem ser encaradas sempre como uma ferramenta, quanto as novidades de discurso. Eu acho que isso é importante. Quando eu falo da novidade de discurso e você se aproximar com o aluno, né, quando você cria essa estratégia, que obviamente está dentro do seu planejamento, você tem que tomar muito cuidado para não sair do controle da situação. Porque eu já vi casos, né, de professores que buscam uma gíria muito próxima, né, você conversar a linguagem do aluno, né, dentro da metodologia que eu escolho, né, e isso, obviamente, eu quero ressaltar, faz parte do meu planejamento. Você trabalhar com uma linguagem próxima, não necessariamente você precisa usar o mesmo vocabulário do aluno. Nem sempre você precisa utilizar. E é importante você trabalhar essa dialética de conversar a mesma linguagem, né? Uma linguagem tangível, uma linguagem de entendimento direto para o aluno, mas sem ser chulo, certo? Isso é muito importante. Isso é muito importante, não no sentido de criar um distanciamento entre saberes, tá certo? Não no sentido de se colocar numa posição acima, mas sim no sentido de trazê-los para dentro do universo mais formal, tá certo? Um universo que permite o aluno ser também entendido e melhorar a sua capacidade de comunicação, tá certo? Vou dar uma pausa aqui. Muito bem, dando continuidade aqui, a pergunta 3, ela está falando sobre o que é aprendizagem significativa. Na realidade, é o conteúdo que faz sentido para o aluno, né? Essa aprendizagem significativa é onde ele consegue sentir o quanto é palpável o que ele aprende dentro de sala de aula. Se discute muito a questão curricular, né? Hoje em dia, o que é importante o aluno aprender, o que não é importante ele aprender, o que é importante ser cobrado, o que não é importante ser cobrado. E eu confesso que uma discussão dessa, vinda da disciplina de humanas, ela é uma discussão um pouco complexa, muito complexa nesse sentido. Mas por que essa discussão é complexa dentro das humanidades? Porque é o seguinte, entender que o aluno aprenda de forma sistêmica, né, ou sistemática, que ele tem aquela ordenação de conteúdo, ela não faz sentido, principalmente dentro das humanidades, se ela não fizer relação com a realidade do aluno, que não traga a reflexão, que não traga uma percepção de o que é bom para o cotidiano dele, tá certo? Essa relação, desculpa aqui, só desligando aqui para evitar que toque o telefone, discutir essa questão dentro da realidade do aluno é algo muito complexo. Você falar de quadros sociais que não fazem parte da realidade dele e, ao mesmo tempo, fazer com que ele perceba aquilo. Por exemplo, eu trabalho muito com alunos de classe média, né? São alunos de classe média. Então, quando você vai discutir certos assuntos, como, por exemplo, acesso do pobre às universidades particulares, sejam elas universidades públicas, né? Não, melhor dizendo, dentro das universidades particulares, né? E você fala de um programa como o FIES, né? E ProUni e tantos outros que proporcionam uma acessibilidade de alunos que não têm condição a ter acesso ao ensino superior. Para eles, né, em alguns momentos eu já me deparei com um posicionamento do tipo que
é um absurdo no sentido que o aluno vai, né, citando aí uma frase de uma aluna, né? Ah, mas ele vai pagar esse financiamento o resto da vida, né? Então é algo que não faz parte da realidade dele, o acesso à universidade particular. O acesso através desses meios, né, de entradas na universidade particular. Então, assim, é extremamente complexo você fazer esses diálogos. Então, por isso que é importante a vivência social também, né? O aprendizado, ele toma essa conotação nesse sentido. O chamado aprendizado significativo, ele tem que ter um significado dentro do cotidiano do aluno. Tá certo? Aquele ensino de história, ele tem que fazer sentido. Quando eu discuto Revolução Francesa com uma turma de 2º ano ou com uma turma de 8º ano, eu tenho abordagens diferentes, né? Obviamente, a turma de 2º ano eu espero um processo de maturidade e de análise social muito mais profundo nesse sentido. Uma perspectiva de lutas e de interesses diferentes, falar de conceitos como liberdade, como igualdade, né? No contexto da Revolução Francesa, é discutir interesses das mentes, né, daquele contexto. É completamente diferente de eu falar de um conceito de liberdade na visão islâmica e eu falar do conceito de liberdade para o cristianismo e todas essas ideologias que perfazem as áreas do conhecimento, tá certo? Então ele tem que ter sentido. Eu ter numa turma um aluno cristão e eu falo da perspectiva de liberdade, de salvação, por exemplo, do islamismo, que já é construído dentro do próprio cristianismo como um rival ideológico e um rival religioso, isso acaba gerando algumas travas, algumas reflexões sociais que faz com que esses alunos comecem a despertar, né? Pelo menos esse é o meu interesse, que comecem a despertar para a realidade deles, entender que os discursos não podem ser encarados como absolutos, principalmente dependendo do lugar de onde ele provém, tá certo? A questão 4 aqui é de que forma o professor pode fazer um planejamento significativo. Olha, para você atrelar, né, esse planejamento ao conhecimento ou, né, o aprendizagem significativa, o ponto inicial é você entender a sua turma, entender para quem que você está conversando, né? Desculpe, com quem você está conversando, com quem você está levando aquele conhecimento, entender as realidades, o cotidiano dele. Não adianta falar por exemplo, de tecnologias. Tem certas tecnologias, eu lembro a questão do PowerPoint, né? O PowerPoint, ele é uma ferramenta utilizada extremamente, ela pode gerar uma certa interatividade visual, mas se ela não for acompanhada de um discurso promissor, vamos dizer assim, um discurso nada mais é do que um quadro digital, tá certo? Ele nada mais é do que isso. Então você tem que conhecer certas realidades, principalmente tecnológicas, já estão no cotidiano dos alunos. Então você trazer a tecnologia em si já não é mais, por exemplo, um novo brilhar nos olhos deles. A tecnologia faz parte deles. Então eu vejo nessa questão o próprio discurso como um elemento principal, um elemento primordial
dentro da sala de aula, tá certo? Assim o aluno percebe, inclusive, né, e passa a entender a importância do professor em relação a isso, né? Como que o professor, ele mesmo com esse cenário tecnológico, ele ainda é uma figura importante nesse processo de mediação de conhecimento e de construção, mediação e construção de conhecimento, porque é importante, né, você também jogar essas habilidades, buscar estratégias que façam com que o aluno se torne ator da produção do conhecimento, se torne sujeito na produção do conhecimento e não somente um mero espectador, não somente receba e tenha que engolir aquele conhecimento, né? Que aí nem é já não é nem o conhecimento, seria a informação. Informação, esses meninos trabalham com ela diretamente, sempre. Então não adianta ter essa percepção, achar que você muitas vezes está trazendo informações novas. Não, muitas vezes eles sabem das informações muito antes de você. Então, o cotidiano de um professor, a gente sabe que é muito corrido, bem complexo, e você tem que imaginar que sim, que ele pode ter uma grande gama de informações que você não tem. E você tem que aprender a lidar com isso como professor. Você tem que aprender a trabalhar com isso e utilizar isso a seu favor. Ensinar o aluno a ministrar esse conhecimento e realmente formatá-lo e transformar isso em conhecimento. Tá legal? Desculpa a informação, né? Transformar essa informação em conhecimento. Tá certo? Eu acho que dentro aqui da proposta aqui, né? Um ponto aqui que eu achei muito interessante, um ponto levantado aqui dentro do roteiro, é criar uma aprendizagem situada no ambiente sociocultural, dar sentido ao conteúdo de forma que o aluno leve para a vida o que aprendeu. Sim, isso soa como um discurso meio piegas, vamos dizer assim, mas é a verdade. Tem que ter sentido. O conhecimento tem que ter sentido. Você pega, né, o conhecimento de algumas áreas e que você acredita que não tem muito sentido, mas quando você proporciona essa abertura de mente para o aluno, ele começa a perceber. Eu, por exemplo, sempre fui próximo à questão das humanidades, principalmente quando eu trabalhei no ensino médio, quando eu estudei o meu ensino médio, e coincidentemente a escola onde eu fiz o meu ensino médio é hoje a escola na qual eu leciono, e aí eu tento perceber assim, algo, por exemplo, que muito me incomodava era algumas coisas como matriz e matemática e essas outras questões, e aí eu sempre me perguntava por quê? Né? Por que esse conhecimento era ensinado na escola e se aquilo não fazia sentido nenhum na vida. E eu acabei percebendo o seguinte, né? Que o conhecimento ele é muito amplo e a matriz em si eu posso não trabalhar com a matriz, né? Às vezes não posso ter uma percepção prática da utilização daquele conhecimento, mas ele me proporcionou estratégias, né, que aquele aprendizado me proporcionou estratégias futuras de pensar que todo conhecimento ele é válido, ele é muito válido, ele tem que ser bem construído, bem formatado, e essa responsabilidade da construção dentro de sala de aula, ela deve ser uma responsabilidade conjunta. Ela não deve ser uma responsabilidade única, só por parte do professor, porque senão não se torna conhecimento, se torna uma avalanche de informações. Aquilo não se consolida, né? Ele decora os conceitos, ele passa em uma prova, ele tira uma boa nota, mas aquilo não é carregado para a vida dele, tá certo? Então, assim, eu tenho muito orgulho quando eu vejo
jovens, né, que foram meus alunos, principalmente no início da minha carreira, e percebo o quanto eles amadureceram e até hoje eles utilizam parte daquele conhecimento. Obviamente que não só o que eu passei, né? Claro que eu estou falando do meu lugar, da minha cadeira, para poder falar sobre esse conhecimento, obviamente. Mas o quanto eles conseguem perceber, e alunos de diversas áreas de conhecimento, como, né, alunos que foram para o lado da biomedicina, alunos que foram para o lado da música, alunos que foram para o lado das ciências duras, mas eles percebem a questão da relação humana. E eu acho isso fantástico, né? Um pedacinho de mim e de outros colegas na formação desses indivíduos, tá certo? Muito bem, então para tentar concluir esse vídeo aqui, eu quero dizer que a realidade de sala de aula, ela é muito mais peculiar do que muitas vezes a gente vê nos fragmentos de texto, principalmente das aulas de didática e de outras mais. Obviamente eu não estou dizendo aqui, eu tive um professor de didática fantástico, de forma nenhuma eu estou dizendo aqui que o conhecimento acadêmico, né, os 4 anos que eu passei, os quase 5 anos que eu passei na universidade, né, de forma inclusive até bem fragmentada por várias questões, né, pela minha história de vida, esse conhecimento ele me deu muita bagagem, muitas experiências, muitas ferramentas para poder saber lidar. Mas uma coisa é fato, uma interpretação ela é fato. Nós temos que entender que a experiência é somente dentro da sala de aula. É quando você está ali com uma turma de 40 alunos, 30 alunos, 30 realidades diferentes, né? E você às vezes planejou uma aula, né? Criou um planejamento ali, vamos usar a terminologia, né? Um planejamento bem conteudista, né? Trazendo ali uma carga de conteúdo, informações para transformar aquilo em conhecimento, e você se depara com uma turma que naquele dia tem algum problema, entendeu? Um ou outro aluno não está bem aquele dia. Você tem que imaginar que tantos quantos forem os alunos na sua turma, a quantidade de alunos na sua turma, tantas quantas serão as realidades na sua turma, tá certo? Por mais que nós tenhamos ali, no caso do colégio que eu trabalho, né, alunos ali de classe média, mas nós tenhamos ali alunos de classe média, mas são adolescentes, são realidades diferentes, alunos que os pais trabalham muito, alunos que não têm pais, são criados pelos avós, alunos que os pais estão no exterior para poder pagar a escola dele aqui. Então são realidades, são seres em formação, seres humanos em formação, e que têm necessidades diferentes. Se são 30 alunos, são 30 necessidades diferentes. E você tem que aprender a lidar com essas realidades, que nem sempre o seu planejamento vai ser cumprido na íntegra como você quer, ou como você planejou, pelo menos, tá certo? Eu espero ter contribuído aí com o trabalho de vocês. Se não, qualquer coisa, estou à disposição, tá legal? E até mais, e tenham um bom trabalho.